Fala, família, Leonardo aqui, passando rapidinho na tarde desta sexta-feira, dia 22/5/2025. E antes de eu começar esse giro de notícias, rapaz, larga a mão desse negócio de sextor. Depois tu vai ficar mal aí com a dona Joana, a senhora vai ficar mal com o seu João, e aí não vai poder ver o jogo do Vascão em paz, porque vai ter que ficar ali costurando, aquela paradinha que você fez hoje. Mas contudo, porém, parece que nesse giro de notícias, não é só você que vai ter que costurar alguma coisa aí não, porque o Vasco tá tentando costurar um bom relacionamento com Paulo Pitombeira. Parece que agora vai essa negociação do Léo Jardim, parece que a renovação vai sair e estão dizendo que o Léo Jardim pode receber um dos maiores, mas o Vasco está sem dinheiro, um dos maiores salários, bom, pelo menos na categoria ali, goleiro do futebol brasileiro. E falar em costurar, parece que o que está descosturado é a relação do Vasco com alguns representantes, porque tem um representante aí que, olha, teve falando um monte, meu jogador não foi relacionado mais uma vez, isso é uma falta de profissionalismo, isso tudo porque ele vai bater ali os 6, 7 jogos, 8 jogos, e vocês botaram na geladeira e estão oferecendo a Deus e o mundo. Rapaz, mas aonde também existe um contrato que o jogador é obrigado a ser relacionado? Inclusive tem outro aí tentando sair a custo zero, mas enquanto isso o Lloyd está nadando de braçada depois de ter sido apoiado pelo elenco, e nós trouxemos essa informação aqui. Agora vamos trazer um corte do Verrete, um corte também do PH falando do Lloyd, e aí parece que todo mundo abraçou ao ponto de repente amanhã o Lloyd no clássico ser o titular na lateral, não, desculpa, na ponta esquerda. E, pô, já pensou na lateral esquerda aí? Olha, bom, mas já jogou de lateral, tá? Mas, contrapartida, parece que o Nuno vai ser o 10 do Vasco da Gama. Claro, vamos falar muito do nosso freguês, que vai enfrentar o Vasco amanhã, e parece que a procura de ingressos também não tá lá essas coisas não. Será que amanhã o Maracanã vai estar vazio de novo? Melancólico isso. Vamos trazer também aqui a rodada 10 do Campeonato Brasileiro e também os classificados da Copa do Brasil, entre outras aqui, né? Cola comigo que depois da vinheta o que não falta é informações. Mas se conselho fosse bom, nós não daríamos. Nós venderíamos, mas esse negócio de sexta-feira nunca deu certo pra ninguém. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais, a plaquinha aí, ó, as pessoas perguntam, e a plaquinha, Léo? A plaquinha aí, ó, aos mais de 106 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por estarem conosco aqui todos os dias, faça chuva, faça sol. E olha só, para a senhora que não aguenta mais ouvir a minha voz, porque existe aí, né, uma ala aqui dos nossos inscritos que sofrem com as suas esposas. E agora vai aqui um pedido para as patroas dos patrões, para os patrões das patroas. É melhor estar aqui assistindo Na Torcida Vascaína do que estar nesses sitezinhos aí. A senhora sabe, né? O senhor sabe quais são esses sitezinhos. Então deixa o homem aqui, porque pelo menos aqui ele tá tranquilão. Bom, agora eu não quero ficar somente aqui nos meus pedidos. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, 2 vídeos por dia, e no final de tudo vocês podem comentar à vontade. Mas eu quero lembrar para vocês também aqui do Inplay. E hoje na nossa live nós estaremos fazendo esse campeonatozinho aqui, que está valendo R$1.000. Galera, o Inplay totalmente gratuito, você não gasta um centavo e ainda ganha dinheiro para poder se divertir, respondendo de 10 a 15 perguntas. Então, para quem está interessado em fazer uma graninha extra
Link vai ficar aqui na descrição. Baixe o aplicativo. Todo dia você ganha moedas no Implay, brincando, se divertindo. E a única coisa que você tem que fazer, ó, igual aqui, ó, é responder perguntinhas. E lá tem campeonatos que valem até R$1.000. Tem campeonatos de 50, tem campeonatos de 100, tem campeonatos de 200. Léo, não gasta um centavo, não. Logo de cara você ganha 1.000 moedas. Se entrar no Implay, todo dia você ganha moedas. E aí você vai fazer igual aqui, ó, mais de 5 chutes no gol no primeiro tempo, entre São Paulo e Mirassol? Sim. E aí você vai respondendo, mais de 8 chutes no gol, mais de 8 chutes no gol no jogo? No caso, eu acho que sim. Aí vamos lá, mais de 7 cartões amarelos no jogo? Eu acho que não. Impedimentos, mais de 5 impedimentos no jogo? Eu acho que sim. Mais de 65% de posse de bola para o São Paulo contra o Mirassol? Eu também acho que sim. Mais de 2 impedimentos do São Paulo no primeiro tempo? Acho que sim. Mais de 1 cartão amarelo para o Mirassol no primeiro tempo? Acho que sim. Olha só, meu palpite. Você pode deixar o seu. Mais de 8 escanteios no jogo para o São Paulo? Eu também acho que sim. Mais de 2 cartões amarelos para o São Paulo no jogo? Também acho que sim. Mais de 75% de precisões de posse no passe, no caso do Mirassol? Sim. Mais de 55% de posse de bola para o São Paulo no jogo? Sim. Tá quase acabando aí, ó. São Paulo vencerá? Vencerá. Arboleda cometerá uma falta no primeiro tempo? Sim. Cartão amarelo para o Reinaldo no jogo? Não. Cartão amarelo para o Alan Franco no jogo? Não. Aí, finalizei. E aqui eu estou concorrendo aqui, se eu não me engano, a 50, a 100 reais. E detalhe disso tudo, totalmente gratuito. E tem outros campeonatos aqui, ó, que valem R$1.000, tem campeonatos que valem R$30, tem campeonatos que valem R$250, e por aí vai, ó. Tem campeonatos que valem R$500, então cola aqui no Implay, que você não vai estar perdendo nada, só ganhando, porque é totalmente gratuito. E você ganha dinheiro de verdade. O Implay tem 3 dias para botar essa grana na sua conta. Agora vamos falando aqui, sinceramente, dos classificados para as oitavas de finais da Copa do Brasil. E olha só, fala a verdade, quem você quer enfrentar nas oitavas de finais? Atlético Paranaense, Galo, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB... que eliminou o Santos. Meu irmão, olha, tá fácil pra ninguém, mas pro Santos tá bem pior. Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, rapaz, Red Bull, Retrô eliminou Fortaleza. São Paulo e Vasco da Gama, esses são aqui os times que jogarão as oitavas de finais. Sorteio ainda não foi marcado, mas é claro que estaremos aqui no dia ao vivaço para poder te dizer qual será o próximo adversário do Vasco. E se lembra que eu te falei que isso aqui ia acontecer? Ontem no nosso vídeo? Tá aí, ó. Ó, tiroteio perto do CT do Vasco durante o Media Day repercute na imprensa internacional. E na capa? Sabia disso aqui, cara? Isso aqui é chovendo molhado. Parabéns ao governo do estado. Né? O Vasco já precisa disso, né? O Vasco já não tem problemas, mas parece, eu até esqueci de trazer essa informação na abertura aqui do vídeo, e é importante, parece que o preço das camisas lá da Nike, de R$700, o Vasco está tentando ali, sabe? Juntamente com a Nike, está tentando ali diminuir os valores dessas camisas. E é claro que essa camisa aqui é uma camisa ilustrativa, essa camisa aqui não vale nem R$100, tá bom? Na feira lá de Areia Branca. Alô, galera de Belfor Roxo! E bom, vamos lá, né? Segundo o André Hernan, Vasco faz uma oferta para representante do goleiro Léo Jardim na tarde desta sexta-feira. As partes conversam para uma renovação de contrato. O clube, que vem tentando renovar desde o ano passado, havia recebido uma contraproposta do staff do jogador. Negociações seguem, parece que agora vai. Léo Jardim pode ter um dos maiores salários da posição no Brasil.
O Vasco considera a proposta vantajosa, colocando entre os 5 maiores salários da posição no Brasil e do próprio elenco. Vai ganhar aí R$1 milhão. Essa cara, não é uma informação, é só uma opinião. A demora nas negociações pode prejudicar o staff devido a uma cláusula no contrato atual. Caso Léo Jardim dispute 50% dos jogos na temporada, seu contrato será... Não é 50%, tá? Tá digitado errado. 60% do seu contrato pode aí, no caso o Vasco, acionar uma cláusula automática e o Léo Jardim renovar. Você já deve estar careca de saber disso. Segundo uma fonte próxima ao contrato firmado em 23, não há discussão sobre aceitar ou não. Se ele optar por não cumprir, terá que pagar uma indenização ao clube, ou então quem quiser o Léo Jardim, igual o Porto, vai ter que pagar a multa rescisória. E 4 clubes demonstram interesse pelo Jair. São eles: Grêmio, Sport, Atlético Paranaense e Santos. E rapaz, essa história do Jair já deu bom, hein? Segundo a Atenção Vascaínos, fora outra vez. O Meia Jair está fora outra vez da relação dos jogadores de amanhã, contra o Fluminense. O que causou a revolta do staff do jogador, representado por Vinícius Prates, agente do atleta. Prates informa, só para deixar claro que o Jair não saiu do time por questões técnicas nenhuma, e não é culpa do treinador que sempre pretendeu trabalhar com ele. Foi por contrato, ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa, estão fazendo uma com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, isso é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério que sempre foi correto como se fosse um peso. Aí ele completou. Lamentável. Maiores informações daqui a pouco no Sextou. Às 18 horas lá no Atenção Vascaínos, vai ter uma live, eles devem de falar mais disso aqui. Então, quer dizer, parece que lá o Vinícius Prates perdeu a linha, falou, parece até comigo ontem lá no Chile. Hoje foi um cara lá, né? São mais dores. Aí eu já vou ter, né? Corte seco, sabe? Cara, não tenho paciência e parece que o Vinícius Prates também não está tendo. E o grande detalhe, rapaz, é que realmente o Jair tem um salário alto. Agora eu concordo muito aqui com o Matheus Gilbert, que vem dizendo, não existe nada anormal. Contrato no fim. O jogador fez 6 jogos, provavelmente não vai renovar. Quer que o Vasco leve ele aos jogos para completar 7 jogos e continuar pagando 900 mil no jogador que não vai ser titular. O Vasco não é obrigado, por força de contrato, de colocar o Jair em campo. E eu concordo aqui com o Matheus Gilbert. Para o Vasco é onerar. E essa situação de incomodar, é claro que incomoda sim, até para o torcedor saber que um jogador ganha 900 mil e ele não consegue ser titular. Porque, por mais que as questões técnicas não invalide o Diniz de escalar o Jair, não quer dizer que ele será titular. E ganhar 900 mil para... Olha, ai. Bom, vamos lá, né? Porque outra, esse aqui eu trouxe até ontem, né? Mas para você que não viu, chileno aí tem recebido propostas. Mas ele quer conversar com o Vasco para sair do Vasco de graça, sem que o Vasco cobre uma compensação financeira para quem o quiser contratar. E o Vasco, já trouxe essa informação aqui, não fará isso. Outro jogador que está sendo bem observado e bem elogiado pela comissão técnica do Diniz é o GB. E hoje eu estou fazendo cor aqui para o GB, pelo menos está entre os relacionados. Eu acho que o GB hoje tem condições, O GB hoje tem condições de estar, pelo menos, entre os relacionados. Ele que vem aí, né, sobrando na sua categoria no Sub-20. Bom, Vasco finalizou hoje o seu treinamento e por isso lá que o Vinícius Prates deu esse piti todo
e ali o Jair já sabe que não foi relacionado, e o Vasco se prepara para poder enfrentar o Fluminense amanhã, e nada melhor do que deixar aqui o Isidro, que é um dos jornalistas que está ali cobrindo o Vasco todo dia no CT, trabalha para a Vasco TV, para falar dessa preparação. Vamos ouvir aqui. Na manhã dessa sexta-feira, o Vasco realizou aqui no CT Moacir Barbosa o último treino antes de enfrentar o Fluminense, amanhã às 18h30 no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira agora as imagens dessa atividade. E olha só, CT ali ganhou uma repaginada, tá? Isso aí é a galera treinando no dia de hoje, terminando sua preparação, e o Léo Jardim, né? Cheio de moral, né? Léo Jardim cheio de moral, mas eu tenho algumas informações. Além dessa repaginada aí, olha que coisa linda, ó. É, meu irmão, botaram agora coqueiros ali na entrada do CT Moacir Barbosa. Dizem, né, que a paisagem, que o verde mantém a calma de quem tem problemas ali, principalmente de nervoso, né? Quando a pessoa é muito nervosa, aconselham colocar aquela música calma, sabe? Aquela música tranquilinha, ver muita natureza, muito verde. Eu acho que é isso que o Pedrinho tá tentando fazer para deixar ele calmo, meu irmão, porque, segundo informações lá da Atenção Vascaínos, mais uma vez, Lloyd Augusto pode ter oportunidade de ser titular do Vasco no confronto contra o Fluminense. Nesse cenário, Nuno seria movido para o meio-campo, assumindo a posição. Já viu aquele memes? Obrigado, meu Deus! É, cara, porque... luva de pedreiro. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa, né, rapaz? Dá pra ver mais. O Alex Teixeira, rapaz, jogando de 10, né, no lugar do Coutinho. Parece que é o Nuno que vai assumir essa bronca. E, inclusive, sobre o Lloyd, claro, gerente dessas imagens aqui, é lá do GE, teve falando aqui muito, tá? Sobre... O Verratti esteve falando muito sobre o Lloyd e o PH também. Vamos ouvir. Jogador que chegou há pouco aqui no Vasco, ele tem que entender o que o clube e a gente tem que ajudar a ele. Tem que tratar de arropar a ele. É um jogador que nos pode dar muito a nós. E ontem necessitamos dele, necessitamos que esteja bem. E a torcida estava um pouco chateada com ele por o jogo. Então, todo mundo precisava dele, a torcida mesmo. Então, por isso que eu fui com ele, abracei a ele e pedi para a torcida para que dê um aliento para ele. Foi, chutou o pênalti muito bem. Um menino que tem um talento muito grande, assim, está se ambientando, está se adaptando, mas tem um grande talento, é um cara muito rápido, tem um para um muito bom. Vai ser muito importante para a equipe, foi muito importante ontem, independente da cobrança ou não, a gente tem que saber que vestir essa camisa é cobrança o tempo todo. Eu já passei por isso, vários jogadores aqui já passaram nesse momento de cobrança e vamos passar ainda. Então ele aos poucos vai se adaptando a isso, o que é importante é ele estar sempre com a cabeça boa para sustentar esses momentos e nos ajudar. Então tá aí, PH, que é uma das lideranças, juntamente com o Verratti, apoiando o Lloyd, que provavelmente será titular dessa partida. E pra gente poder seguir, quero trazer aqui, tá? Olha só, até a noite de ontem, quinta-feira, haviam sido vendidos 26 mil ingressos para o clássico deste sábado no Maracanã. Se eu não me engano, cara, eu não sei se abriu ontem a bilheteria para os vascaínos ou se abriu hoje, a gente não sabe a parcela aqui do Vasco, quantos ingressos já foram vendidos. Uma coisa tu sabe, né? Fluminense é um dos grandes fregueses do Vasco e principal vítima de Roberto Dinamite no Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense se enfrentaram 335 vezes em competições oficiais com números favoráveis ao Gigante da Colina. 122 vitórias, 101 empates, 112 derrotas. O Vasco venceu o Fluminense mais vezes em 5 competições: Brasileiro, Copa do Brasil, Rio, São Paulo, Octagonal, Octogonal, Rivadavia e Taça Cidade Maravilhosa, quase que não sai. Além das vitórias, o Vasco possui mais de 461. Além das vitórias, o Vasco possui mais gols, 461 contra 456, o que o Fluminense. A maior goleada no clássico é 6-0 e Roberto Dinamite é o maior goleador com 36 gols. Nos últimos 10 jogos, o Vasco leva desvantagem com 2 vitórias
4 empates e 4 derrotas. Está na hora de diminuir isso daí. E, bom, não é também novidade, né? Que o Vasco, ele fez por merecer isso daí, porque os últimos anos do Vasco é patético. Essa margem era muito maior. E tá aqui, né? Esperança é do Verratti, artilheiro do campeonato, que vai estar em campo amanhã, e essa é a tabela. Se o Vasco vencer, vai para 13 pontos, e aí já começa a brigar ali, né? Pelo bloco de cima lá, do top 10 até o top 8. Aí o Vasco vai estar na posição aonde o Pedrinho falou: Diniz, só faltou você chegar para minha profecia se cumprir. Vamos aguardar, porque a rodada começa amanhã com o Vasco e Fluminense às 18h30. Às 18h30 também amanhã teremos São Paulo e Mirassol. Atlético Mineiro amanhã e Corinthians será às 21 horas. E no domingo às 11 da manhã, Grêmio e Bahia. Ó, esse jogo aqui é para você observar, contra o Mirassol aqui. Esse jogo do Atlético Mineiro é para você observar. Esse jogo aqui do Grêmio e Bahia é para você observar às 11 da manhã. Esse daqui não, domingo às 16 horas, Palmeiras e Flamengo. Mas esse daqui também é outro joguinho para você observar às 16 horas de domingo, que é o Internacional contra o Sport, vai visitar o Sport. Esse daqui também é Santos, hein? Alô, Sormani? É, Sormani aí, né? Perder pro Vasco é patético, não existe. É, Sormani. Tá ruim pra vocês, tipo assim, as coisas aí. E o Vitória enfrenta o Santos às 18h30 do domingo. O Fortaleza e o Cruzeiro é outro joguinho pra tu observar às 20h30. E na segunda-feira, Bragantino e Juventude, que é um outro jogo pro Vascaíno observar, às 20 horas. Então é claro que nós vamos ficar aqui nessa expectativa. Rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, mas eu queria muito saber da sua opinião sobre essas informações, sobre o empresário do Jair. Pô, meu irmão, isso é patético, não pode deixar meu jogador de fora, deixa ele completar os 7 jogos para ficar aí até o final do ano ganhando 900 mil. Vasco tá certo ou o Vasco tá errado? Na situação também do Léo Jardim, que parece, o Léo Jardim merece 900 mil. Não sei quanto que o Vasco vai colocar na mesa, mas merece. Por tudo que já conseguiu contribuir com o Vasco aí, mais de 18 milhões, merece. Mas eu quero saber da sua opinião. E pra gente começar a dar números finais, Lloyd, rapaz, você já pensou o Lloyd amanhã? Botar o Samuel Xavier no bolso, rapaz, dá assistência de cara virada, conseguir acertar o elástico, saiu o herói da partida? E aí, dá para aliviar a barra do Lloyd? Porque existe sim uma corrente dentro do Vasco, existe sim uma corrente na comissão técnica, nós trouxemos isso aqui de forma exclusiva, inclusive esse é um dos motivos da treta lá no X, entendeu? Lá eles dizem que eu brigo sozinho, né? Porque eu vivo expondo, eles não gostam não, sabe? Aí eles mandam lá os enviados, sabe? Lá, né, o pessoal deles lá da bolha lá para querer vir ficar me rebanhando. Eles não botam a cara, mas mandam alguém vir. Né? É assim. Mas deixa isso de lado. Mas aí o Lloyd merece? Merece ou não merece? O que vocês acham disso? Ah, outra coisa que eu quero te perguntar. Amanhã, Vasco vence, não vence? Vai ter público vascaíno? Porque começou a chover no Rio de Janeiro, tá? Isso também é um empecilho. O jogo vai ser às 18h30, não é isso, galera? Eu falei aqui? Ficando velho mesmo. Vamos lá. Às 18h30. Vasco e Fluminense amanhã. Eu queria saber de vocês como é que vai ser o comportamento do Vasco, também para poder finalizar. GB já merece, já tá ali. Ah, qual é o adversário que você quer enfrentar na Copa do Brasil? Deixa aqui e não esqueça de fazer um in-play. Galera, você que está buscando ganhar uma graninha sem... Gente, você não vai gastar um centavo, você não vai perder o seu tempo, você vai entrar no aplicativo, você vai brincar, vai resgatar suas moedas, vai responder as perguntinhas. Se você fizer a boa, você vai pedir ali o in-play para transformar as moedas que você ganhou em dinheiro de verdade, e eles têm até 3 dias para poder botar o dinheiro na sua conta, mas muita gente que saca aí, igual o Chuchuzito, fala que cai no mesmo dia. Tem caído rápido o dinheiro do in-play. Então, não esqueça de fazer a boa, de você poder colar no in-play, beleza? Tô metendo no meu pé, beijo no coração. O conselho que eu te dei no início do vídeo. Esse negócio de sextou, 1 hora vai dar sextou. Fui.